tem problema não. Então, voltando aqui para o Ibovespa. Ibovespa, aí na tela o gráfico diário, e o Ibovespa ele é o principal termômetro do mercado de ações. Ele é calculado em razão das principais empresas e acaba indicando o desempenho geral do mercado. E por isso, as nossas análises começam a partir dele. Inclusive, a gente só vai às compras quando o Ibov apresentar tendência de alta. Então, o gráfico diário, reparei, eu vou partir para o semanal para a gente ter uma visão mais macro, né, do que está acontecendo com o Ibovespa. Então, o Ibovespa ele vinha numa clara tendência de alta, já que formava topos e fundos cada vez mais altos, e então veio a crise de coronavírus, derrubou o preço das ações. Em compensação, lá em meados de março, né, de 2020, o preço retomou a subida, então ele retomou tendência de alta, porque voltou a fazer topos e fundos cada vez mais altos, passou a respeitar os limites de um canal de alta e superou a região de médias, né? Então ele voltou, o preço voltou a oscilar acima das médias e as médias estão cruzadas para cima, apontando para cima. Então tá aí tendência de alta. E aí repara, o interessante, né, o que chama atenção aqui no gráfico semanal é que o preço já vem brigando aqui na base do canal já tem muito tempo, né? E já é hora de lançar uma nova impulsão de alta para quem sabe testar o topo do canal. Repare aqui anteriormente, o preço ele testou o topo do canal uma, duas vezes, né? Então essa é a expectativa. É claro que não tem nada garantido, mas é nesse movimento que a gente está de olho, porque se ele acontecer, se ele for confirmado, a gente quer surfar, né? A gente quer buscar novas compras. E aí então, a gente parte agora para o gráfico diário, tá? Importante analisar o gráfico diário para a gente entender o que está acontecendo no curto prazo, né? No prazo mais curto. E então a gente identifica uma tendência de alta, assim como no gráfico semanal. Repare aí, deixa eu dar um zoom maior aqui. Então repare aí que o preço também forma topos e fundos cada vez mais altos. Então tá aí. Ele respeita uma LTA, né, uma linha de tendência de alta, que é justamente a base do canal de alta que nós vimos no gráfico semanal. E ele também se encontra acima da região de médias do gráfico diário. E as médias também estão apontando para cima, tá? E aí é o seguinte, no início da semana, o Ibov testou a média móvel de 17, que é um ponto importantíssimo. Repara que toda vez que o preço se aproximou dessa região, ele tomou choque e voltou a subir. Então essa é a expectativa. Se for para seguir movimento de alta, tem que defender e retomar subida. E hoje o Ibov está dando pinta de que vai testar a máxima histórica aqui em 131,200, já que testou a média móvel de 17 e rompeu a máxima de ontem. Então abriu o caminho para essa região, lá em 131,200. Só que aqui a gente sabe que tem resistência. O investidor pessimista, que está contando com a queda do mercado, vai entrar no jogo aqui, né? Aqui ele vai começar a abrir venda. E aí pode ser que o preço bata a cabeça, que o preço tenha dificuldade para superar tal nível. Mas se superar, aí abre caminho lá para a região de 137 mil, que é a expansão de 138,2 de Fibonacci. Então foi mapeada aqui a última perna de alta, aqui destacada em azul, e então a gente com Fibonacci, né, marcamos o fundo do movimento, topo do movimento, Fibonacci nos deu as retrações e as expansões. E as expansões são justamente o alvo da subida. Então tá lá, 137 mil. E sendo mais otimista, quem sabe contar com a expansão de 161,8 aqui na região de 140 mil. Nada mal, né? Então, como eu disse, se for confirmado esse movimento, se a gente observar o rompimento da máxima histórica, a gente então tem que ir em busca de novas oportunidades, tá? Lembrando que o alvo da subida está aqui, né? 137 mil, 140 mil. Nada sobe para sempre. E dinheiro bom é no bolso, não é na bolsa, né? E aí é o seguinte, em contrapartida, não pode perder a média móvel de 17, né?
a média móvel de curto prazo, porque se perder esse nível aqui, em 128 mil, vai confirmar a tendência de baixa no curto prazo e vai abrir caminho para teste da base do canal de alta, né, aqui em 125 e 300. E olha que interessante, essa região também corresponde às retrações de Fibonacci. Então, da mesma forma que a gente tem as expansões desse último movimento de alta, a gente também tem as retrações. E as retrações são justamente o alvo da correção, né? O mercado ele se move em zigue-zague. Então, no caso da tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. E o alvo da correção, né, antes do preço ganhar força para subir, é justamente aqui nas retrações. Então, olha que suportaço. Base do canal de alta, antiga máxima histórica, 125,300, retrações de Fibonacci e outra, média móvel de 72 chegando aqui também, ó, que é suporte dinâmico. Então, esse é um divisor de águas. Se perder esse nível, aí fica feio, porque vai perder a região de suporte mais importante. E aí vai abrir caminho, né, na perda desse nível, vai abrir caminho ali para a região de 121,600, que é uma região de fundo anterior. Tá? Então, nesse caso, né, se perder aqui os 125,300, aí tem que ficar ligado, né, porque pode acionar mais quedas. Então, atenção a esse ponto. E aí, então, ó, só para complementar, né, se perder os 128 mil, busca 125,300. Se perder 125,300, pode buscar a região entre 121,600 e 117 mil, que foram fundos anteriores. Então, vamos ficar ligado, né? E aí, visto o Ibovespa, né, identificado esses pontos aí de interesse, vamos para as blue chips. As blue chips são as empresas de maior peso e maior relevância, e por conta disso, elas têm um grande peso no cálculo do Ibovespa. Né? O caso da Vale, da Petrobras, dos grandes bancos, frigoríficos, varejistas e por aí vai. Então, ao analisar as blue chips, a gente cerca o Ibovespa. A gente tem um bom indício para onde ele vai, tá? Nos próximos dias, semanas ou meses. E então, começando pela Vale 3, que é uma gigante, a principal do mercado brasileiro, né? A empresa de maior volume de negociação. E aí, partindo aqui para o semanal, né? Vamos começar sempre pelo semanal para a gente ter uma visão macro do que está pegando com o preço. E aí, então, a gente parte para o gráfico diário para ter uma ideia melhor do que está acontecendo no curto prazo, né? E aí vale um fenômeno, né? O que ela fez. Repara que ela caiu ao longo da pandemia, né? Como a maior parte do mercado, mas retomou subida e olha só, subiu como se não houvesse amanhã, né? Então foi muito bem. Inclusive superou os níveis pré-pandemia e registrou recordes, né? Então foi muito bem após a pandemia. E aí é o seguinte, ela tem tendência de alta. E vocês já sabem por quê, né? Topo e fundo cada vez mais alto, respeitando região de médias. Então, olha a média móvel azul, a média móvel de 17, trabalhando como suporte, né? Toda vez que o preço toca a região, ele volta a subir. E aí, só uma coisa que me chama a atenção é porque, de acordo com o ciclo de Elliott, num movimento de alta, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ondas para cima e 3 ondas para baixo, né? O A, B, C. E contando aqui o gráfico da Vale, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. A, quem sabe B e C. Então, olha só. Talvez a gente tenha aqui, né, nas próximas semanas, um ABC. Será? Tomara que não, né? Porque a gente sabe também que o ABC são ondas mais complexas. Elas podem ficar aqui, né? Então o mercado pode andar de lado para aí sim, quem sabe, lançar uma nova impulsão, né? Romper a máxima histórica e registrar um novo recorde. E aí então, vamos partir lá para o diário, mas já antecipando, as compras em Vale, elas estão no rompimento da máxima histórica, né? A gente acabou de ver que tem um ABC que pode acontecer.
Então, eu não vou comprar ABC, eu estou fora. Eu quero comprar a impulsão de alta. E onde está a confirmação da impulsão? Está no rompimento da máxima histórica, que está aqui em 120,45. Então, a entrada seria em 120,51, por exemplo, né? E aí os alvos? E os alvos? Poxa, olha que interessante. Aqui a gente tinha mapeado a onda 3, né? Então, está aqui. E aí, então, mapeamos com Fibonacci 0 a 100%, mudar essa cor, então 0 a 100%, Fibonacci nos deu as retrações e nos deu as expansões. E olha esse fundo que o preço formou, muito próximo da retração de 61,8, né? Então respeitou o padrão de Fibonacci. E então na sequência a gente teve a impulsão de alta. Olha onde foi a impulsão de alta, justamente na expansão de 138,2. Então está fazendo sentido, né? E olha outra coisa muito interessante. A gente sabe que a onda 5, a última onda do movimento, que é essa daqui, vou pintar de verde, ela é marcada por um volume baixo, né? E por conta disso, ela costuma ter o alvo um pouco menor. E aí então é por isso que a gente conta, né, que o alvo da onda 5 vai ser a expansão de 138,2 e não a de 161,8, que está mais longe. E foi justamente lá, né? E então, visto isso, né, a gente parte para o diário. Só complementando aqui, ó, aqui também tem um suportaço, né? Tem um fundo importantíssimo. Se perder essa região, repara, já tocou aqui duas vezes. É a média móvel de 17 trabalhando como suporte, né? E aí, se perder essa média, olha só para onde vai abrir caminho. Vai abrir caminho para a média de 72, para as retrações de Fibonacci e para o fundo anterior. Tá todo mundo mais ou menos nessa região aqui. Então, se você está posicionado em vale, se você já está ganhando uma grana, talvez valha a pena estudar a possibilidade de posicionar o seu stop loss de segurança aqui nessa região, né? Porque se perder essa região, pode buscar até a região de 85. E então, ó, o fundo aqui ele foi deixado em R$ 105, R$ 104,90. Eu talvez colocaria o meu stop loss em 104,84, né? Um pouco abaixo. Então, vale a pena estudar essa possibilidade, tá? Mas vamos agora para o diário, né? Para olhar isso tudo mais no detalhe, num prazo mais curto, né? Num tempo gráfico menor. E aí é o seguinte, deixa eu tirar o zoom aqui. Então olha que interessante, aqui eu já vejo uma coisa diferente. Aqui tá a onda do semanal, né? Olha aí, ela tá mapeada aqui, a onda 3 do semanal. Então tá aqui, ó, 0 e 100%. Então é o fundo da onda e o topo da onda. E olha que interessante, vocês também, quem conhece aí a teoria de Elliott, sabe que dentro do movimento grande, né, eu tenho aquele mesmo padrão 1, 2, 3, 4, 5 ABC no movimento menor. E olha que legal, aqui no diário a gente consegue identificar isso, ó. Talvez 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então olha que legal. Na verdade, não é exatamente isso. Não, minto, pessoal. Na verdade é aqui, ó. Aqui a gente tem a onda 3 do semanal. Então aqui é a onda 3 e aqui é a onda 4 do semanal. E aí eu tenho esse padrão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então olha que show. A gente então identifica o padrão de Elliott na escala menor também, né? Então está fazendo sentido a análise. E aí, o que nós temos então agora? Repara que o ABC parou no meio do caminho, né? Então ele não conseguiu perder o fundo A e parou aqui. E aí, então na sequência armou um pivô de reversão para alta. Olha aqui, ele vinha batendo cabeça, meio que um jeitão de lado, e então na sequência ele rompeu o topo que ele havia deixado nessa região. Então ele voltou a fazer topo e fundo para cima. E aí o que a gente faz nesse caso?
uma nova contagem, né? O ciclo acabou, então a gente tem um novo ciclo. E aí, se a gente for levar em conta esse novo ciclo, então trazendo aqui para cá, então aqui a gente tem o 1, 2, 3, 4 e olha que legal, o que que tem para o que está faltando? A onda 5, né? Então, no gráfico diário, a gente pode ter uma onda 5 para complementar a onda 5 do semanal. Lá a gente também não já tem o 1, 2, 3, 4, 5. Então, está faltando uma última perna de alta do gráfico diário para fechar a onda 5 do gráfico semanal. E então, mapeando aqui a onda, né? 3 do gráfico diário, então eu tenho aqui o 1, 2, 3, mapeada a onda 3, eu tenho aqui o fundo, eu tenho aqui o topo, eu tenho as retrações, justamente onde o preço corrigiu, né? Olha que legal, então o preço foi lá, testou as retrações, e então se romper a máxima histórica, se romper essa região, confirma uma nova onda 5. E qual que é o alvo da onda 5? Está aqui na expansão de Fibonacci, né, de 138,2. Está aqui em R$ 131. Então, se você está posicionado, tem que pagar para ver, né? Tem que pagar para ver esse rompimento para tentar encerrar a operação aqui em 131. E aí só fica ligado, como a gente disse lá no gráfico semanal, na perda desse fundo. Porque se perder esse fundo, falha o movimento de alta, né? Então ele vinha de topos e fundos mais altos, e aí se perde esse fundo destacado em vermelho, ele passa a fazer topo e fundo para baixo, então é o pivô de reversão para baixa, e aí vai abrir caminho para a região de R$ 90, que é a média móvel de 200 e fundo anterior. Então olha só, isso é que é top, né? É você analisar o semanal, analisar o diário e ambos, né, te indicarem o mesmo caminho, tá? Os mesmos pontos, tanto na alta quanto na baixa, né? Então, isso é sinal que a análise faz sentido. E então fica ligado, quem está na Vale, tá? O rompimento de 120,45 confirma a nova impulsão de alta e a perda de 104,90 indica queda no curto prazo e abre caminho para a região de 90. Mas olha que legal, hoje, né, só para constar, então tá aí, ficou de lado e hoje tá em alta, né? Tá subindo, então testou a média móvel de 72, retomou subida, mas precisa romper esse topo aqui para confirmar a impulsão, tá? Caso contrário, pode também muito bem ficar andando de lado aqui sem força, né? Até o mercado resolver tomar rumo. E aí, visto Vale, a gente parte para Petrobras. Petra 4. Petrobras também tá indo muito bem, né? Vamos começar pelo gráfico semanal. Então, repara que Petrobras ela tem uma correlação muito alta com o Ibovespa, já que é uma blue chip e que tem um grande volume de negociação. E por conta disso, ela tem uma correlação alta, né, com o Ibovespa, ou seja, anda praticamente junto. E aí no gráfico semanal, se vocês puxarem na memória aí o gráfico do Ibovespa, ó, é muito parecido. Vinha numa tendência de alta, topo e fundo cada vez mais alto, derreteu na pandemia, né, caiu muito forte, mas a partir lá de março retomou subida, né? Então voltou a fazer topos e fundos cada vez mais altos e agora está se aproximando de um topo importante aqui na região de R$ 32, tá? E se romper esse topo, vai então indicar uma nova impulsão de alta. E olha que legal, trazendo aí a teoria de Elliott mais uma vez, a gente tem aqui, quem sabe o 1, o 2, o 3, o 4 e aí o 5, né? Então tá devendo a onda 5. Tá querendo fazer, tá fazendo ela, né, vamos dizer assim. Mas ainda tem um teste de fogo, né? Porque precisa romper essa região de R$ 32. E se romper, olha que beleza. Então quem está posicionado aí tem que carregar o ativo, porque tem tendência de alta, né? E aí se romper o topo, ó, tá mapeada aqui a onda 3, né? Então é 1, 2, 3.
Então, mapeada a onda 3, a gente tem Fibonacci no fundo, no topo, retrações, justamente onde veio a onda 4, né? Olha que legal, a onda 4 corrigiu na região de retrações e de média, suportaço, e então, se romper a região de 32, vai abrir espaço lá para a região de 37, que é a expansão de 138,2 desse último movimento. Top, né? A gente está falando aqui de um potencial de alta, vamos lá, de quase 25%. Pô, nada mal, né? E aí é o seguinte, então, visto isso, a gente parte para onde? Para o gráfico diário, né? Vamos ver se lá a gente também tem tendência de alta e se esse alvo em R$ 37 está fazendo sentido, né? Então a gente parte aqui para o gráfico diário. Então tá aqui. E aí, olha só, vê se vocês concordam comigo. Aqui eu tenho, eita, deixa eu tirar esse zoom mais um pouco, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui eu tenho a onda 1, 2, 3, 4, 5 do gráfico semanal. Então, mapeada aí na tela com Fibonacci está a onda 3 do gráfico semanal. E aí vamos ver se faz sentido? Então está aqui a onda 3 do gráfico semanal. Eu tenho que identificar aqui, quem sabe, o 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então olha que sensacional, olha a Elliott aí, né? Então em azul eu tenho a onda 3 e 4 do gráfico semanal e em vermelho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ABC do gráfico diário. Perfeito. E então, terminado o ciclo, o que a gente faz? A gente começa uma nova contagem. E aí no gráfico semanal, então a gente viu que está desembolando a onda 5. E aí vamos ver no gráfico diário qual que é a situação. No gráfico diário a gente tem o 1, 2, 3. Então olha só, está devendo a onda 5 do gráfico diário também, né? Assim como o Vale. E é justamente essa impulsão 5 que vai fechar a onda 5 do gráfico semanal, para quem sabe lá na região de 137, desculpa, de 37, como a gente viu, né? Então, vamos ajustar esse Fibonacci aqui. Então, quem sabe aqui a gente tem uma onda 3. Opa, não, deixa eu ajustar isso aqui. E aí, onde está o alvo da subida? Olha, o alvo aqui está um pouquinho menor, né? Então, a gente tem aqui o 1, 2, 3, 4. Alvo da onda 5 está aqui na região de 33,50, né? E aí é o seguinte, o que pode acontecer? Talvez pode ser que essa aqui que a gente mapeou ainda não seja a onda 3. Pode ser que ele esteja fazendo isso aqui num tempo gráfico menor, né? Agora no horário, no de 1 hora. Pode ser que ele esteja fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Então olha que interessante. Pode ser que a gente tenha uma onda 3 maior do que o que a gente está supondo aqui. E o que é ótimo, porque se ela é maior, a expansão ela é mais longa. E se ela é mais longa, o potencial de ganho é maior, né? Quem sabe lá nos 37. Então, vale a pena observar isso aqui, porque talvez a onda do gráfico diário ainda não esteja totalmente formada para a gente usar Fibonacci, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou então, supondo isso, eu vou trazer meu Fibonacci para cá, ó, porque aqui agora eu vou mapear um movimento ainda menor, 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero saber onde vai essa onda 5 para complementar a onda 3, tá, do gráfico diário. Então, olha só, o alvo dessa subida está aqui, ó, na região de 30,64. Então, está aqui, 30,64. E sendo mais otimista, se trata... Não, aqui é uma onda 5, né? Então é isso mesmo, é 30,64. Se tratando de onda 5, não dá para ser tão otimista, né? Então tá aí. E aí é o seguinte, então suponhando, agora voltando o Fibonacci para cá e suponhando que essa onda vem até 30,64 mesmo. Olha onde vai, olha onde se torna o alvo da onda 5, né? Porque então eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a onda 5, ó, ela tá aqui entre 34 e
e 35,50, ali perto dos 37 do gráfico semanal, né? Enfim, o importante é que quem está posicionado tem que manter, tá, pessoal? Não tem como sair não, porque tem uma clara tendência de alta, né? E aí é o seguinte, analisando o diário aqui, não pode perder o fundo anterior, né? Então a gente viu que está fazendo uma onda 3, 1, 2. Então tem que ter paciência para ver o final da onda 3, tem que ter paciência para aguentar a correção 4. E aí quando marcar o fundo 4, você então pega o seu stop loss de segurança e posiciona abaixo desse fundo, porque vai lançar, né, quem sabe, uma nova impulsão, e aí se falhar o movimento, voltar e perder o fundo, aí você abandona o barco com algum ganho, né? Já que na bolsa de 3-1, ou a gente ganha muito, ou a gente ganha pouco, ou a gente perde pouco. A gente nunca vai perder muito, tá? E aí, partindo então agora para fechar as blue chips, para Itaú, né, Itube 4. Então, partindo aqui para o gráfico semanal, repara que assim como o Petrobras, anda praticamente junto com o Ibovespa, né? Tem uma correlação muito alta com o Ibov. E então vinha de um movimento de alta, de uma forte tendência de alta, caiu feio na pandemia, né? Então perdeu um valor enorme aí de mercado, mas a partir de março retomou subida, né? Voltou a fazer topo e fundo para cima. E olha aí, assim como Petrobras, assim como Vale e assim como o Ibovespa, está desenrolando a onda 5, né, do ciclo de alta. E então está mapeada aí a onda 3 com Fibonacci. Olha onde é o alvo da onda 5. Aqui, né, na expansão de 138,2. Região, vamos ver aqui, região de R$ 37,00. Tá? Então tá aí o gráfico semanal do Itaú. E quem tem um ativo também tem que segurar, né, galera? Não tem como. Tem tendência de alta, tem espaço para subir mais, tem que pagar para ver, né? E aí vamos lá para o diário. Então, partindo para o gráfico diário, é igualzinho Petrobras, né? Olha que interessante. Então, a gente viu que no gráfico semanal nós estamos desenrolando aí a onda 5. E dentro do gráfico, dentro da onda 5 do gráfico semanal, eu tenho aqui no gráfico diário o 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a onda 5 do gráfico diário vai encerrar a onda 5 do gráfico semanal, tá? E aí o alvo tá lá, né, lá em cima. As duas com o alvo na mesma região. E então vamos lá, pegando Fibonacci aqui, ó. Tá aí Fibonacci, né, em azul. Vamos trazer aqui para a onda 3 do gráfico diário. Então tá aí mapeada a onda 3. Aqui eu tenho o 1, 2, 3. Então mapeamos a onda 3. Aqui está o fundo dela, aqui está o topo. Vou até fazer um ajuste aqui. Vou trazer isso para cá, ó. Então tá aí. E olha que interessante. O mercado então fez a onda 3. Corrigiu 4, testou média móvel de 17, importante suporte, e agora está dando indícios de retomada de alta. E aí, se romper o topo da onda 3, confirma a onda 5, né? Então tá aqui as novas compras. Quem quer fazer compra em Itaú tem que comprar esse rompimento, essa confirmação. E o alvo da subida, de acordo com Fibonacci, então vem cá, então tá aqui, né? Ó, expansão de 138,2 dessa última perna de alta. Então é o 3, o 4, o 5. E olha que interessante. Mais uma vez, região de 37, né? Assim como o gráfico semanal. Então tá fazendo muito sentido, o que é muito interessante, né? E aí é o seguinte, se está posicionado, manter com alvo lá em 37 e não pode, né? Repara, aqui tem 1, 2, 3. Repara que pode ainda escorregar um pouco mais, até retrações de Fibonacci aqui na onda 4, né? Se não confirmar esse rompimento. Então pode vir aqui até retrações de Fibonacci, média móvel de 72 e média móvel de 200. E aí então, uma vez que marcar esse fundo, então marcando aqui um novo fundo em 4,
você pega seu stop loss de segurança e põe nesse ponto. Porque se perder esse nível, vai indicar falha no movimento de alta, pivô de reversão para baixa e tendência de queda, né? Já que perde médias. Então, aí tem que abandonar o barco, né? E se por um acaso não resolver corrigir até lá e já retomar a subida, né? Assim que romper essa região, pode também trazer o stop loss para cá, né? Para esse fundo deixado aqui nessa região, já que ele vai passar a ser o fundo 4, tá? Então, esse é o cenário para Itaú, tá? E aí agora vamos aos pedidos, galera. O que vocês têm aí de pedido? Vocês têm alguma ação que vocês gostariam que fosse avaliada? Manda aí. Tô esperando vocês, tem um pequeno delay. Deixa eu mandar aqui para vocês no chat também. Bora, bora, bora. Quem tá aí, hein? Quem tá aí? Dani, Hack Hack. Vocês estão aí? Sula 11, boa. Gosto muito de Sul América. Vamos lá. Sula 11. Inclusive, estamos de olho na mentoria, né, Dani? Você deve tá acompanhando lá. É o seguinte, ó, vamos primeiro no gráfico semanal, né? Então, olha aí que aconteceu, né, com o ativo. Ele vinha no movimento de alta fortíssimo, né? Até que a pandemia melou o esquema, né? Derrubou o preço. E aí agora a gente tem uma espécie de consolidação. Deixa eu dar um zoom aqui. Então o preço ele respeita uma espécie de triângulo simétrico, né? Então olha aí. E o que não é nada mal, né? Porque a gente sabe que o triângulo ele indica acúmulo de energia e aí o preço pode ter um forte arranque quando ele decide o rumo, né? Então, o preço está oscilando aqui dentro. Aqui a gente tem uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aqui a gente tem uma LTA, uma linha de tendência de alta. O preço está respeitando esse triângulo, acumulando energia. E quando ele rompe esse triângulo, ele projeta a base do triângulo, né? Então já pensou? Se projetar a base, vai buscar a região da máxima histórica, né? Aqui em 67, tipo. E para baixo, Deus me livre, né? Aí vai ser terrível. Então, espero que esse rompimento seja para cima. E é justamente esse movimento que a gente quer surfar. E então, indo lá para o gráfico diário, né? E repara só um outro detalhe importante aqui, como que de fato está consolidado, né? Olha o preço oscilando entre médias e as médias praticamente paralelas, né? Andando de lado. E aí, partindo para o gráfico diário, o gráfico menor, né, que é onde a gente vai identificar as entradas, saídas. Então, tá aqui. E olha só, ele já tem um jeitão de pivô de reversão para alta, né? Então, o preço vinha fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Olha o que aconteceu aqui. Marcou um fundo mais alto que o anterior, o que é um ótimo sinal. E aí, o que está faltando para confirmar o pivô de reversão para alta? O rompimento desse topo, né? Então repara, deixou um topo aqui. Quando romper esse topo, vai falar o quê? Opa, vou começar a fazer topo e fundo para cima, né? E aí é por isso que a nossa entrada está justamente aqui, né? No rompimento de R$ 38. Aqui, ó, a máxima desse candle aqui, né? Esse topo foi registrado em 37,91. Então nossa entrada está um pouco acima para evitar rompimento falso. Então nossa entrada está em 38,1, né? E aí vamos aos alvos, né? Estranho não estar desenhado aqui, mas vamos traçar Fibonacci.
Se tiver um pouquinho diferente lá da mentoria, né, é questão de arredondamento aqui. Deixa eu configurar o Fibonacci rapidão. Então, eu não gosto do trend line, level lines eu gosto de deixar mais espesso, esses níveis eu tiro, aqui eu ajusto, aqui também eu ajusto, aqui, esse eu tiro, eu gosto tudo preto, não gosto desse negócio todo colorido não, estendo as linhas, reverso, percentual e, eita, aqui tiro o background, não gosto também. Então tá aí mapeada as retrações de Fibonacci. E aí onde está o primeiro alvo da subida? Olha, aqui a gente está falando de uma onda, quem sabe 3, né? A gente tem aqui no gráfico diário o 1, o 2, quem sabe o 3. E por que aqui é 1? É porque aqui está com pinta de pivô de reversão, né? E aí a gente começa uma nova contagem, já que ele vinha fazendo topo e fundo para baixo, e aí, então armou o pivô de reversão, começa uma nova contagem. Então a gente tem o 1, o 2 e o 3, o que é top, né? Porque nós estamos pegando o início do movimento. Onda 3 é a melhor delas, né? A mais longa. Então, tá aí. E aí é o seguinte, então a gente tem o 1, 2, o 3. Onde está o alvo da onda 3? Está nas expansões de Fibonacci, né? E por se tratar de onda 3, a gente pode ser um pouquinho mais otimista e contar que vai atingir a expansão de 161.8, tá? Só que, olha o ponto importante. No meio do caminho, eu tenho uma barreira. Olha aqui, isso aqui foi topo anterior, tá vendo? E é resistência, né? Então o vendedor pode marcar presença aqui de novo. E aí é por esse motivo que a gente faz o lucro parcial um pouco antes dessa barreira. Porque se bater cabeça lá e voltar, você já botou dinheiro no bolso, né? Você já não tem mais risco. Então provavelmente o nosso lucro parcial está aqui na região desse topo. Esse topo, ó, foi marcado em 42,68. Então é bem provável que o nosso lucro parcial esteja em 42,64, 42,44, um pouco abaixo, né? A gente quebra um pouquinho esse número. E o alvo final, aí você sabe, né? O alvo final, uma vez que a gente faz lucro parcial e elimina o risco, a gente fica corajoso, né? A gente fica zoião. Então o nosso alvo final provavelmente está lá na região da máxima histórica, lá na região de 68, tá? E o stop loss, né? Tem que posicionar stop loss, porque tudo pode acontecer. Por mais que a análise gráfica indique uma boa oportunidade, a gente sabe que o mercado é soberano e vai para onde ele quiser, a hora que ele quiser. Então, o stop loss, o ideal, né, é abaixo do fundo do gráfico diário. Então, se a gente tem aqui o 1, 2, o stop loss ele fica abaixo do fundo 2. Mas aí é que está o problema, né? Provavelmente esse stop loss está caríssimo. Vamos ver quanto que está. Então, vem cá, price range. Vou medir do nosso preço de entrada, né? Que a gente está querendo entrar até o fundo. Então, ó, nós estamos falando de uma perda de 17%. E aí não faz o menor sentido. Quando a gente perde pouco, né? E aí qual que é a saída? É achar um fundo intermediário. Embora ele seja mais frágil, não tem outra saída, né? Só assim para viabilizar a gestão de risco. E então aqui eu tenho o gráfico do fundo, eu tenho o fundo do gráfico diário. Então aqui, ó, eu identifico um zigue-zague, tá vendo? No prazo menor, lá no gráfico horário, que eu não vou abrir não. E então meu stop loss ele fica abaixo de algum desses fundos, tá? E aí provavelmente o nosso stop loss está abaixo desse fundo aqui, porque também está abaixo da região de médias, né? E por que que eu talvez não colocasse aqui? Porque o preço pode muito bem perder essa região e testar médias, né? Então testar a região de médias e voltar a subir depois. Então ele pode fazer muito bem isso aqui. E aí se você usa stop loss aqui em cima, você pode acabar afogando a operação, saindo precocemente, né? E, então eu prefiro deixar o stop loss abaixo do fundo intermediário e abaixo das médias, porque eu sei que aqui pode ter entrada de defesa compradora e o preço pode voltar a subir, tá? Então essa é Sula 11, né? Tá top, né?
E, se não me engano, é a empresa que tem os melhores fundamentos do setor atualmente. Então, além do gráfico, os fundamentos também são muito interessantes, né? Vocês têm mais pedidos? Vamos lá, mandem mais aí. Se tiver outro, Dani. Pequeno delay aí, né? Se tiver, mandem aí. Claro, vamos ver o ouro. Nunca é demais olhar o ouro. Então, se não me engano, o código aqui dele é o OZ1, é isso aqui. Boa. Vamos ver aqui. Então, boa. Que acontece? O ouro ele é muito top, né? Porque ele tem uma correlação oposta à bolsa de valores. Então, quando o mercado de ações cai, ele tem uma forte alta. E foi justamente isso que aconteceu na pandemia, né? Então, o ouro e o dólar eles são considerados o porto seguro, tá? Quando o mercado de ações despenca, eles têm uma forte alta. E é por isso que vale a pena separar uma fatia aí da carteira para ouro e dólar, né? Justamente para equilibrar a carteira nesses momentos de crise e incertezas. E aí você viu aqui, né, Dani, que eu coloquei o gráfico semanal, ó, a gente perde algumas informações, né? Fica esquisito porque é contrato futuro do ouro, né? Então, a gente tem o vencimento do contrato e aí então quando a gente rola o contrato, quando a gente passa a operar outro contrato, esses dados antigos aqui ficam um pouquinho esquisito, né? Mas o importante é o seguinte, o importante já dá para sacar aqui, né, que o ouro ele assumiu tendência de baixa no curto prazo, né? Então ele veio de um movimento muito forte desde lá da pandemia, né, do início lá de 2020, aqui ó. Então 2020 está aqui, ó. Olha o que ele fez durante a pandemia, né? Enquanto a bolsa caía, ele subiu muito forte, inclusive registrou um novo recorde, né? Só que agora assumiu queda no curto prazo, ó, passou a fazer topo e fundo para baixo e perdeu média curta, né? Então perdeu média móvel de 17 e de 72. Então pode buscar a média móvel de 200. E aí vamos lá no diário, né, ver o que está acontecendo aqui num prazo menor. E aí ó, a gente identifica a mesma situação no gráfico diário, né? Então vem de uma queda, fazendo topo e fundo para baixo. E olha, brigou um tempão na região de médias, né? Ficou lateralizado, as médias paralelas, mas aí não aguentou, né? Não teve força para retomar a subida, perdeu a base da congestão e caiu, né? E aí, se a gente, para adivinhar o alvo da queda, é Fibonacci para baixo, né? Então aqui, ó, eu tenho a perna de queda, então tá aqui. Eu tenho um repique de alta, olha só, justamente nas retrações, e agora eu posso ter uma nova impulsão de baixa. E onde está o alvo? Está nas expansões, né? Então a gente está falando aqui região entre 270 e 250, tá? E aí quando que o ouro retoma a tendência de alta? Poxa, dois, né? Precisamos de duas coisas. A gente precisa do preço acima das médias e a gente precisa do preço formando topos e fundos cada vez mais altos. Então, aqui, ó, por hora, a gente pode falar que o preço respeita essa LTB, né? Essa linha de tendência de baixa. Então, tá fazendo topo e fundo para baixo. Pode ser que busque essa região. E aí, quando vai estar a retomada de alta? Quando fizer repique de alta, testar médias. Então, tá aqui as médias chegando aqui, né? Então, tem que testar a região de médias. Eita. Então, tem que testar a região de médias. Tem que testar a linha de tendência de baixa. Passar por uma queda. E aí, na sequência, lançar uma nova alta e deixar isso tudo para trás, né? Vir com força para armar o pivô de reversão para alta. Então, nesse caso, a gente tem a reversão. E aí hoje,
Hoje a reversão tá no rompimento de aqui, né, desse topo, ó. Esse topo anterior que está em 320. Então, hoje a reversão está no rompimento de 320. Mas como eu falei, é bem provável que marque um topo mais baixo para na sequência romper esse topo. Então a reversão, né, daqui uns dias, ela vai estar um pouco abaixo, tá? Então ela vai estar no rompimento desse topo aqui.